Fala pessoal, bem-vindos de volta à nossa cobertura de provas 2025. Que maravilha estar de volta! Para você que não me conhece, meu nome é Marina Viana, sou cirurgiã e urologista pela Unicamp e hoje eu tô aqui para te dar dicas quentes da prova da minha abençoada casinha. Mas antes disso eu queria mostrar para vocês o nosso número de aprovados na Unicamp. Uma coisa maravilhosa, né? Mais de 400 aprovações e 44% dos aprovados lá na Unicamp eram os nossos alunos. Então, vem comigo para essas dicas e apostas quentíssimas para a nossa prova que está chegando. Então, antes de começar valendo os nossos temas, vamos entender como que é a cirurgia na Unicamp. Veja, agora ela é sim 100% discursiva e sendo assim, tudo que você for escrever em cirurgia tem nome e sobrenome, ou seja, você não vai escrever TC de abdômen com EV, isso não existe, ok? Vai escrever tomografia de tórax e abdômen com contraste endovenoso. A prova da Unicamp é uma prova muito justa, sem querer puxar sardinha. É uma prova que vai te cobrar raciocínio. Normalmente vai te dar o caso clínico, te pedir algum conceito específico, te pedir o diagnóstico e às vezes pedir diagnóstico e conduta na mesma pergunta. Então você precisa ficar muito atento no comando da sua questão. E outra coisa bem importante para você ir preparado para essa prova, ela é diversificada. Não vai ficar só ali naquele básico, cirurgia geral, cirurgia do trauma. Vai te cobrar subespecialidade? Sim. Então, precisa dominar. Essa também é uma prova que gosta de cobrar imagens das mais diversas possíveis. Então, a Unicamp vem aí com raio-x de tórax, vem com uma tomografia de abdômen, vem com fotos do intraoperatório, vem com esquemas. Então, vá sabendo que você vai sim se deparar com imagens e, de novo, volto a dizer, uma prova justa que vai te cobrar tudo baseado no dia a dia dentro do hospital. Então vem comigo para ver quais são os temas que vale a pena dar uma olhadinha nessa reta final. E o primeiro deles é TCE, não tem como evitar, com certeza vai cair, assim como trauma torácico e entrando um pouquinho aí em aparelho digestivo, uma sub muito importante, a gente vai precisar saber sobre lesões hepáticas. Então vem comigo para a gente entender o básico sobre o TCE. E como eu falei para vocês, a Unicamp vai pedir para você imagem, ama a imagem, com certeza na tua prova vai cair neuroimagem. Você precisa se lembrar que o hematoma epidural ou extradural é aquele que se apresenta com essa imagem biconvexa, que parece uma laranja. Isso porque a gente está vendo um sangramento arterial que faz tuf, tuf, tuf. É por isso que faz essa imagem biconvexa. Outra coisa que você vai ter que lembrar, a imagem do hematoma subdural, que é aí essa imagem que está derramada, em crescente, escorrendo, porque não é um sangramento arterial, é um sangramento venoso que vai escorrer. Outra coisa fundamental que não pode esquecer é que na lesão axonal difusa você vai ter uma tomografia basicamente inocente, com um paciente muito grave clinicamente. Olha lá, a gente quase não vê alteração na tomografia. E na concussão você vai ter o sangramento intraparenquimatoso. Então, vamos revisar alguns pontos fundamentais mais uma vez aqui sobre esses tipos de trauma no trauma crânioencefálico. Vamos lá. Então, o hematoma epidural ou extradural vai formar aquela imagem biconvexa que a gente já comentou. Então, a imagem que parece uma laranja, sangramento arterial vindo da meninge média. Qual é a maior característica do hematoma epidural? O intervalo lúcido. É aquele paciente que chega bem, depois de um trauma, conversando, Glasgow bom, e de repente ele afunda rápido e progressivamente. Isso é chamado de intervalo lúcido, extremamente característico de hematoma epidural. Conduta aqui é drenagem rápida. Não pode perder a janela de oportunidade para drenar esse paciente, caso contrário ele pode sim evoluir com uma morte encefálica
e você nem vai perceber. Quando a gente pensa no hematoma subdural, eu preciso trazer para a consciência aquela imagem do crescente, né? A imagem em lua crescente, é por isso que é crescente. Então, como eu falei no começo, um sangramento que vai escorrer, porque é um sangramento venoso, vindo das veias pontinas, veia ponte. Habitualmente, o hematoma subdural está relacionado a idosos ou etilistas, uma população que cai muito, né? E em geral o hematoma subdural é algo crônico, né? Que fica ali e o paciente começa a apresentar sintomas mais tarde. A dúvida que fica é, drenar hematoma subdural ou não? No trauma, geralmente sim. Agora, outros a gente precisa avaliar caso a caso. Próximo, LAD, lesão axonal difusa. O ponto fundamental para você lembrar aqui é a tomografia que vai estar normal. Eu não vejo alteração, como eu mostrei para vocês no começo da aula, mas esse paciente é um paciente que sofreu uma lesão muito grave, cisalhamento axonal, então os axônios eles rodam e cisalham, certo? É por isso que o paciente se apresenta tão grave e isso chama a atenção. Aquela tomografia normal, mais uma clínica horrenda, o paciente está extremamente rebaixado, está entubado, está sem resposta. Então, dissociação clínico-radiológica. E a conduta frente a uma suspeita de LAD, né, esse quadro clínico bem característico com o atomo normal, é pedir uma ressonância nuclear magnética de crânio, que vai mostrar áreas de hipersinal em T2, muito característico de LAD. Por fim, mas não menos importante, o paciente que tem a concussão, que é o sangramento no parênquima. E aí, normalmente, a concussão, a área de acometimento vai ser mais comum na região frontal e temporal, porque a concussão é aquele movimento em chicote, que o paciente vai fazer esse movimento para frente, batendo a região frontal no volante, por exemplo, ou movimento lateral com a cabeça e bate a região temporal no vidro do carro. É assim habitualmente que acontece a concussão, e aí a gente tem aquelas áreas brancas localizadas nessas regiões na concussão. A conduta, habitualmente, aqui, não é cirúrgica, não é de drenagem, é de vigilância. Então, eu vou internar o meu paciente, fazer a vigilância neurológica e repetir a nossa tomografia em 24 horas. Combinado? Entendemos de neuroimagem, só que tem outra coisa fundamental que tem que saber em TCE, que é identificar hipertensão intracraniana. E aí, vamos comigo. Paciente com TCE grave pode evoluir com hipertensão intracraniana, e aí vocês vão encontrar, por exemplo, a tríade de Cushing, que é bradicardia associado a alteração respiratória e hipertensão arterial. Tríade de Cushing significa hipertensão intracraniana. Mas, além disso, o nosso paciente vai apresentar anisocoria, pode apresentar pupilas fixas, ou seja, não são fotorreagentes, não tem aquela midríase e miose, conforme você joga a luz. Vai apresentar ou pode apresentar flexão e extensão anormal dos membros, um Glasgow menor ou igual a 8, né, característico de um TCE grave, e uma PIC aumentada. O que significa isso? PIC maior que 20 por 5 a 10 minutos. Lembrando que a PIC normal vai de 5 a 15, pressão intracraniana normal, ok? Então, esses são sinais de aumento da pressão intracraniana, que é um sinal importante de que esse paciente tem um risco imediato de herniação cerebral. Uma vez que ele herniou, acabou, ele entra em ME e você não tem mais o que fazer. Então, quando você começa a ver esses sinais, você precisa fazer o controle agudo da PIC, que vai além daquelas medidas basais de neurointensivismo que a gente já conhece. Aqui a gente tem que fazer medidas a mais, somadas àquelas medidas de neurointensivismo que todo mundo já conhece. Cabeceira elevada, manter o paciente na temperatura adequada, nem hipertérmico, nem hipotérmico, controle de eletrólitos, controle de anticoagulação, manter saturação acima de 96, manter esse paciente com PO2 aceitável. Então, além dessas medidas, você precisa instituir a salina 3% ou o manitol, para aliviar essa hipertensão intracraniana. E a sua escolha é baseada na pressão do paciente. Toda vez que você tiver um paciente hipotenso, vai fazer salina 3%. Agora, se ele está normotenso, eu posso fazer uso do manitol.
Isso porque ele é um diurético osmótico e vai desidratar o parênquima cerebral. Então, não pode ser usado de maneira nenhuma em paciente hipotenso, porque você vai piorar a área de lesão nesse cérebro. Também é super importante na Unicamp você saber reconhecer sinais de hipertensão intracraniana. E aí a gente tem que começar recordando aquela tríade de Cushing, né? Que significa bradicardia, alteração respiratória e hipertensão arterial. Isso é tríade de Cushing, muito sugestivo no TCA grave, de aumento da pressão intracraniana. Mas não é só isso, você pode ter uma anisocoria associada, pode ter um paciente com pupila fixa, ou seja, você joga a luz ali e ela não é fotorreagente, não faz midríase miose, né? Não contrai. Posso ter flexão ou extensão anormal dos membros, um Glasgow menor que 8, já é esperado, afinal de contas a gente está falando de um TCE grave. Tenho também uma PIC maior do que 20 milímetros de mercúrio por 5 a 10 minutos. Lembrando que a pressão intracraniana normal, esperada, é de 5 a 15. Quando você tem esses sinais, você precisa entender que esse paciente tem um altíssimo risco de herniação cerebral. E aí, depois que herniar, você não tem mais o que fazer, ele entra em morte encefálica. Então você precisa reconhecer aqui para entrar com medidas específicas. E antes da gente entrar para as medidas agudas contra a herniação, né, para ajustar a PIC, vamos recordar um pouquinho sobre o manejo clínico do TCA grave. E vai envolver diversas medidas de neurointensivismo sempre cobradas nas provas. E aqui na Unicamp não é diferente. Então você vai deixar a cabeceira elevada, mais ou menos 30 graus, vai controlar a temperatura desse paciente, evitando hipertermia, vai fazer o controle da coagulação para evitar sangramentos, vai fazer controle glicêmico, mantendo a glicemia entre 140 e 180, vai manter a saturação acima de 95 numa normocapnia, ou seja, PCO2 de 35. Vai manter a pressão sistólica entre 100 e 110 e a PAM entre 80 e 90. Assim como vai fazer a monitorização da PIC, que precisa ser mantida de 5 a 15, certo? Tudo isso são medidas de neurointensivismo para TCE grave, que também precisam acontecer na hipertensão intracraniana. Mas, nesses casos de aumento de PIC, a gente precisa de medidas para fazer o controle agudo, né? Para tirar esse paciente lá da tríade de Cushing. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar ou salina 3% ou manitol. Como é que a gente escolhe qual a gente usa? A salina vai funcionar melhor no paciente que está hipotenso, enquanto o manitol, por ser um diurético osmótico, ele vai desidratar o parênquima cerebral. Então não pode ser usado em paciente hipotenso, porque senão você vai piorar a área de isquemia cerebral. Combinado? Outra coisa bem importante é caprichar na sedação dos pacientes, né? Quando a gente pensa em controle de PIC, porque a sedação adequada não vai só acoplar esse paciente bem na ventilação mecânica, mas vai reduzir ali o metabolismo cerebral do paciente, poupando área de isquemia. Outra coisa, bloqueador neuromuscular, fundamental para você associar depois que o paciente está bem ajustado à ventilação mecânica e depois de uma pseudoanalgesia adequada. Essa é uma arma excelente para a gente utilizar quando existe uma assincronia ainda na ventilação, porque uma ventilação sincronizada, um paciente que está bem acoplado, também vai ter uma redução do metabolismo cerebral. E vamos ver como que TCE caiu, né, em 2024, vulgo ano passado. Um homem de 26 anos, condutor de uma motocicleta, teve uma colisão contra um anteparo fixo. É trazido à unidade de emergência devido à perda da consciência momentânea. Exame físico, escala de Coma de Glasgow de 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, PA 132/81, frequência de 76, respiratória de 14 e oximetria de 100% no ar ambiente. Hematoma e escoriação na região temporoparietal direita. Foi mantido em observação e depois de 70 minutos evoluiu com rebaixamento súbito de nível de consciência e anisocoria, indicado então via aérea definitiva. A pergunta aqui era o tipo de lesão intracraniana que se correlaciona com esse quadro clínico é. Então veja, pessoal, não teve imagem, mas teve clínica pedindo pra gente qual é o tipo de trauma que ocorreu aqui. O que é isso que aconteceu com ele, né? O paciente estava bem, de repente rebaixou subitamente, precisando ser entubado.
Isso aqui é intervalo lúcido. Então, muito possivelmente, o tipo de lesão relacionada era um hematoma epidural ou extradural. E essa foi a resposta da nossa pergunta. E eu chamo a atenção porque a pergunta seguinte também era sobre esse caso e perguntava qual o vaso provavelmente acometido. E a resposta era artéria meníngea média. E TCE é tão prevalente na prova da Unicamp que em 2023 tinha uma questão também que trazia uma imagem dessa vez de um crescente, certo? E aí, nessa imagem, ele queria saber qual era o tipo de hematoma, né, que a gente tinha, que era subdural, e perguntava também vaso acometido. Se era sangramento, na verdade, eu acho que era se era sangramento venoso ou arterial, e você tinha que falar que era venoso. Então, TCE não pode ir para a prova da Unicamp com dúvida. Segundo tema de hoje, trauma torácico. E aqui a gente vai recordar os principais, começando pelo mais importante, que é o pneumotórax hipertensivo. E você precisa conhecer a clínica desse paciente, que vai ter um desvio de traqueia, vai ter um timpanismo, a percussão. Por quê? No pneumotórax hipertensivo, a gente tem uma válvula unidirecional que vai colabar o pulmão acometido e empurrar não só o coração, mas a traqueia e o pulmão contralateral. Então, tudo vai estar apertadinho para o lado contralateral. Por isso que vem o desvio de traqueia e por isso que é hipertimpanismo. Você está batucando numa caixa com ar. Vai ter turgência jugular porque a aorta e a cava vão estar colabadas. Então, tudo que está aqui para cima vai estar engurgitadão. Vai ter hipotensão e ausência de murmúrio vesicular. O choque desse paciente com pneumotórax hipertensivo é um choque obstrutivo. E no raio-x, apesar de você não pedir para dar o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo, pode aparecer na sua prova e você tem que reconhecer que você vai encontrar um desvio do mediastino para o lado contralateral e o lado acometido totalmente preto. Afinal, no raio-x, ar é preto. A conduta imediata é uma punção de alívio no quinto espaço intercostal. Quem ainda acha que é no segundo, esquece. É no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior ou média, exatamente no mesmo lugar que você vai fazer a sua conduta definitiva, que é a drenagem em selo d'água. Mais uma vez, perguntou para você conduta definitiva, você não vai escrever drenagem torácica. Você vai escrever na prova da Unicamp drenagem torácica em selo d'água, nome e sobrenome. Muito bem, segunda entidade, hemotórax maciço. E você precisa reconhecer a clínica desse paciente. Um paciente que vai ter hipotensão. Por quê? Porque a definição de hemotórax maciço é um doente que tem 1.500 ml de sangue dentro da cavidade ou 1/3 da sua volemia, ou seja, vai estar hipotenso. Murmúrio vesicular vai estar abolido. Jugular está colabada. Por quê? Se 1/3 da volemia está dentro do tórax do paciente, é óbvio que a aorta e a cava estão secas, assim como a jugular, que também vai estar colabada. Como é que está a percussão do paciente com hemotórax maciço? Está batucando numa caixa cheia de água. Então, você tem uma maciçez à percussão. Combinado? No achado radiológico, você vai ter um hemitórax completamente branco, porque sangue no raio-x é branco, líquido no raio-x é branco. Conduta imediata, drenagem torácica, quinto espaço intercostal, linha axilar média ou anterior, e estabilização hemodinâmica, com hemotransfusão se necessário. Conduta definitiva, toracotomia. Toracotomia é para todo mundo? Não. É para quem? Para aquele paciente que drenou 200 ml por hora por 2 a 4 horas, associado ou à instabilidade hemodinâmica ou à necessidade de múltiplas transfusões. Ou para aquele paciente que você passa o dreno de tórax e de cara ele drena 1,5 litro. Esse paciente vai direto para o centro cirúrgico para toracotomia. E aqui é toracotomia, não tem nada a ver com toracotomia de reanimação que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Muito bem, próxima entidade, tamponamento cardíaco. E aqui não pode esquecer da tríade de Beck, que é hipotensão, bulhas hipofonéticas e turgência jugular. Por que isso acontece? Quando a gente tem um tamponamento cardíaco, a gente tem uma contusão miocárdica, um sangramento, seja do miocárdio ou de algum vaso ali do coração, para dentro do pericárdio. O pericárdio é inelástico, então ele vai encher só até um tanto, né? Porque ele não vai distender.
E aí esse coração não vai contrair legal, vai ter abafamento de bulhas, vai ter hipotensão, porque o débito cardíaco cai, e por isso vai ter também a turgência jugular. Para esses pacientes, existe uma estratégia ponte, que é a punção de Marfan ou a pericardiocentese, utilizada justamente como eu falei, estratégia ponte para paciente que tem instabilidade hemodinâmica e FAST positivo no espaço pericárdico. Então é fundamental que você reconheça um FAST positivo e negativo. Já falei, a Unicamp gosta disso. Então precisa dar uma olhada como é que eu reconheço que tem líquido livre no FAST, certo? Então para esse paciente que tem o líquido livre ali no espaço pericárdico, está instável hemodinamicamente e eu não consigo levar ele para cirurgia de imediato, eu vou fazer a pericardiocentese ou punção de Marfan, que são sinônimos. Como? Vou entrar aqui, né, logo abaixo do xifoide, num ângulo de 30 a 45 graus, apontando para o ombro esquerdo do paciente e aspirando. Vai tirar aquele sangue que está dentro do pericárdio, o paciente vai voltar a ter um bom débito cardíaco e você tem tempo para levar ele para a conduta definitiva, que é sempre toracotomia, porque sangramento no coração não para sozinho. Precisa ir para a conduta definitiva depois, ok? Então, tenho lá meu tamponamento cardíaco, consigo ir direto para a cirurgia? Vou direto para a toracotomia. Não consigo, estou num hospital que não tem equipe, não tem centro cirúrgico, faço a pericardiocentese e depois mando para a toracotomia. De novo, vamos diferenciar um do outro. A ausculta respiratória, tanto no pneumotórax hipertensivo quanto no hemotórax maciço, vai estar abolida, enquanto no tamponamento cardíaco não tem alteração na parte do pulmão. O mesmo vale para a ausculta cardíaca, que está sem alteração no pneumotórax hipertensivo e no hemotórax maciço, mas tem hipofonese de bulhas no tamponamento cardíaco. As jugulares estão como, né, no pneumotórax hipertensivo? Vai estar túrgida, lembra? Por quê? Porque aqui, ó o colabamento, né, da válvula unidirecional, jogando esse pulmão para cima dos grandes vasos, a aorta e cava apertadas ali, né? Tudo para cima engurgitado. Enquanto no hemotórax maciço, a jugular vai estar colabada, porque o paciente tem um choque hipovolêmico. Toda a volemia está no hemitórax dele. Cava e a aorta seca, igual uva passa. Então, jugular também está colabada. Tamponamento cardíaco, jugular túrgida, porque tem esse déficit de contratilidade do coração, porque o pericárdio está cheio de sangue e é inelástico. Percussão pulmonar, como é que está no pneumotórax hipertensivo, que você está batendo numa caixa vazia? Timpânica. Enquanto no hemotórax maciço, você batuca na caixa cheia, está maciço. E no tamponamento cardíaco não tem alteração, porque o pulmão não tem nada a ver com o assunto. Como é que está o hemitórax acometido no pneumotórax hipertensivo? Vai estar tudo preto, porque preto é ar no raio-x, e tudo branco, porque líquido é branco no raio-x. Enquanto no tamponamento cardíaco, pulmão não tem nada a ver com o assunto. Hemodinâmica. Pneumotórax hipertensivo é um choque obstrutivo. Hemotórax maciço, um choque hipovolêmico. E no tamponamento cardíaco, eu posso ter um paciente em choque, e aí seria um choque distributivo. Combinado? Próxima entidade, então, que você precisa saber que a Unicamp ama é ruptura traumática de aorta. E aí você tem que entender que o paciente com ruptura traumática de aorta, ele tem duas opções. Ou ele morreu na cena, ou ele chegou para você como se nada tivesse acontecido. E isso é um perigo. Por quê? Se ele chegou para você, você tem que suspeitar de ruptura de aorta tamponada. Então, por algum motivo, tamponou ali aquele lugar que rompeu e por isso que o paciente não morreu na cena. E é aí que você vai fazer um raio-x e encontrar achados característicos de ruptura de aorta. O primeiro deles é manjadíssimo, né? Mediastino alargado, porque sangra para o mediastino e aí ele fica mais alargadão. O botão aórtico, né, aquela curvinha que a aorta faz, também vai estar ausente por conta do sangramento. A traqueia vai estar desviada para a direita, para o lado contralateral. O hemotórax vai ser à esquerda e, como eu falei para vocês, habitualmente o paciente está morto, né? Se está vivo,
é porque está tamponado e você precisa atuar de uma maneira incisiva, né, que é controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador e controle da pressão arterial com nitroglicerina ou nitroprussiato, e aí levar esse doente para a toracotomia para resolver essa ruptura traumática de aorta. Combinado? E para finalizar, toracotomia de reanimação. Pessoal, toracotomia de reanimação é uma conduta de exceção feita para uma parada cardíaca assistida. Então, eu tenho que ter um paciente que está vivo, ele não morreu, ele parou. Ou seja, ele tem sinais de vida, né? Ele tem resposta pupilar, por exemplo. De maneira geral, pacientes com ferimento por arma branca na zona de Zidler têm uma maior chance de responder bem à toracotomia de reanimação. Porque quando você toma um tiro no peito, você não tem a lesão só onde a bala pegou. Você tem lesão em todo o trajeto do projétil. Então, o seu prognóstico é pior. E por fim, mas não menos importante, antes de partir para a toracotomia de reanimação, você tem que se perguntar: ele tem uma lesão que eu não vou conseguir corrigir? Ou seja, eu vou rachar o peito dele e não vou conseguir corrigir? E aí, se você perceber que ele tem indicações de toracotomia de reanimação, você se paramenta na sala de emergência e racha o tórax do seu paciente ali mesmo, certo? Sem anestesia, sem nada, para você fazer o controle da hemorragia. E a ideia é fazer controle da hemorragia, abrir o saco pericárdico para tirar aquele sangue que está lá dentro, fazer uma massagem cardíaca ali, ó, com a mãozona no coração e clampear a aorta descendente para concentrar o sangue para áreas nobres, né? Coração e caixa preta, né? Para não queimar. Uma vez que você fez isso, sobe direto para o centro cirúrgico para tentar salvar a vida desse doente, mas saiba que toracotomia de reanimação é uma conduta extrema de exceção. Fiz 2 na residência, os 2 pacientes vieram a óbito, infelizmente. Falei que toracotomia de reanimação era a última, mas não é não. Tem ainda contusão pulmonar, que é uma entidade que habitualmente vai estar associada a uma fratura de costela, porque quando você bate o tórax, você pode ter uma fratura de costela associada. E para fazer o manejo dessa contusão pulmonar, entenda que a gente precisa de 4 pilares. O primeiro deles é oxigênio-terapia, porque você vai ter sangue dentro desse alvéolo. E uma vez que você tem sangue dentro do alvéolo, você tem uma hematose prejudicada. Ele não faz a ventilação legal. Então, coloca pelo menos um catéter, uma máscara de oxigênio. Vai precisar fazer fisioterapia respiratória para evitar a atelectasia. Ele já tem hematose prejudicada por conta do sangramento alveolar. Tá com dor por conta aí da contusão e de uma possível fratura de costela. Então, vai querer ficar mais paradinho. Se não fizer fisioterapia respiratória, com certeza vai ter atelectasia e vai demorar mais para se recuperar. Analgesia caprichada, justamente pela questão da dor excessiva da fratura de costela. E por fim, mas não menos importante, controle de fluidos. Não vai hiperidratar esse paciente, porque ele tem já uma hematose prejudicada pelo sangramento intraalveolar. Se você hiperidratar, a hematose vai ficar ainda mais difícil e a recuperação mais lenta. Olha essa questão, que coisa linda, de 2024, que traz um homem de 25 anos, vítima de uma colisão frontal entre 2 veículos de alta velocidade. Refere o acionamento do airbag admitido num centro de trauma, consciente orientado, escala de coma de Glasgow de 15, PA 106 por 58, frequência de 115, respiratória de 26 com oximetria de 95 em catéter de O2, 12 litros, em máscara não, reinalante, 12 litros por minuto. Raio-x de tórax abaixo. O exame que confirma a hipótese diagnóstica é... Essa era a pergunta. Então veja, né? Isso é muito cara da Unicamp. Muitas vezes ele não quer a hipótese diagnóstica, ele quer o exame, ele quer a conduta. Então você infere, né, já qual é o diagnóstico e faz a conduta ou o exame. O que a gente tem nesse raio-x? Coisas que a gente conversou aqui na revisão. Olha o alargamento desse mediastino, olha o tamanho desse mediastino. Cadê o botão da aorta? Botão da aorta apagado, certo? Aqui não tem o hemotórax à esquerda, tudo bem, posso não ter mesmo, porque se esse paciente tem alargamento do mediastino, apagamento do botão aórtico e ó, um desvio de traqueia, provavelmente ele tem uma ruptura traumática de aorta que está tamponada, moçada. Ele está estável, ele está bem, está conversando. E lembra que eu falei? Ruptura traumática de aorta ou morreu na cena
ou chega super bem, você tem que identificar justamente isso. Então, a suspeita aqui pra gente é ruptura traumática de aorta e o exame que vai confirmar a nossa hipótese diagnóstica é a angiotomografia de tórax ou a tomo de tórax com contraste. A Unicamp aceitou as duas respostas, mas é fundamental lembrar que o padrão ouro para diagnosticar ruptura traumática de aorta é a angiotomografia de tórax. Terceiro tema quente, então, são as lesões hepáticas. E aí a gente vai ter que lembrar das malignas e das benignas e lembrar da diferença delas na tomografia. Então vamos começar com o carcinoma hepatocelular. Esse paciente vai ter aquela clínica muito conhecida de câncer, né? Dor, perda ponderal, pode ter uma ascite. O diagnóstico do carcinoma hepatocelular é através da tomo de abdômen com contraste. E aí, ó, tem essa imagem característica, o washout, que é o quê? Um realce na fase arterial da lesão e veja só, depois esse contraste é completamente lavado, o washout, e some na fase de equilíbrio. Uma coisa linda, né? Olha lá, desaparece totalmente. Nesses pacientes com CHC, a gente vai encontrar alfa-fetoproteína elevada e o tratamento vai depender um pouco. Posso pensar em ressecção, se for uma lesão única, se for uma função hepática preservada, ou se for aí um paciente Child A, MELD menor ou igual a 10. Vou pensar em transplante para os pacientes cirróticos, Child B ou C, sem metástase ou invasão linfovascular. E quimioterapia isolada para aqueles que têm um tumor irressecável ou são metastáticos. Mas mais importante do que entender o tratamento, para a prova da Unicamp você tem que saber diferenciar os achados na imagem. Diferença de CHC para, por exemplo, hemangioma, adenoma, hiperplasia nodular focal. Então a gente já entendeu que o CHC ele vai ter esse washout, que é realçar na fase arterial, lavar rapidamente o contraste na fase de equilíbrio. Agora vamos olhar para o hemangioma. É a lesão benigna mais comum e a tomografia chama muita atenção, porque tem esse realce globuliforme, né, e centrípeto. Então ele começa globuliforme e depois faz o realce centrípeto. Para esse paciente o tratamento é observação. Você vai acompanhando o hemangioma e opera só se for sintomático. Aqueles que cresceram muito, estão fazendo alguma compressão de órgão e o paciente está tendo dor. Agora, a hiperplasia nodular focal é a segunda lesão hepática mais comum. E ela também tem uma característica muito importante na tomografia, que é a cicatriz central. Para esses pacientes com hiperplasia nodular focal, eu posso também fazer observação e vou operar só se for sintomático. Enquanto a última lesão benigna é o adenoma. E o adenoma está extremamente relacionado com o uso de anticoncepcional, ok? Então tem a ver aí com hormônios. E também tem uma característica de washout. Para esses pacientes a gente tem que parar anticoncepcional e indico cirurgia se for um adenoma maior do que 5 centímetros, se for um paciente do sexo masculino, porque tem maior chance de ruptura, ou se estiver crescendo. Então essas são as indicações de ressecção no adenoma. Então, washout tardio lá no CHC, certo? Aqui no hemangioma tem ali um realce globuliforme e centrípeto. Hiperplasia nodular focal, cicatriz central. Adenoma também apresenta um washout, mas as bordas também são muito mais delimitadas do que lá no CHC. E eu trouxe um bônus para vocês, que é sobre indicações de transplante hepático. Para quem não sabe, a Unicamp é um centro gigantesco de transplante, não só hepático, renal, de córnea, etc., mas principalmente de fígado. E aí, moçada, quem guia o transplante hepático é o MELD. E aí, MELD maior do que 11 é igual a listagem para transplante hepático. E veja, essa lista do transplante não segue uma cronologia.
eu entrei antes que você, eu vou ser transplantada antes. Não, segue critérios de gravidade. Então, quanto mais grave o paciente, mais na frente dessa lista ele está. Porém, existem situações especiais que a Unicamp gosta, que é aquele paciente que tem um MELD mais baixo, mas tem os critérios especiais, como paciente com hepatocarcinoma e que entre nos critérios de Milão, que é o quê? Nódulo único menor do que 5 centímetros ou até 3 nódulos hepáticos menores do que 3 centímetros. Outra condição especial que o paciente tem um MELD mais baixo e, pode ser transplantado, são tumores neuroendócrinos metastáticos hepáticos ou pacientes com ascite refratária. Esses 3 são aí os critérios especiais mais importantes que fazem o paciente voar na frente dos outros na lista de transplante, mesmo com MELD mais baixo. Agora, quem é que não pode esperar de jeito nenhum? Aquele que realmente passa na frente de todo mundo. É o paciente que tem uma insuficiência hepática aguda grave, ou seja, isso significa encefalopatia em até 8 semanas depois do início da icterícia, então é uma evolução muito rápida dessa insuficiência hepática. Pacientes, obviamente, anepáticos por trauma, se você perde o seu fígado num trauma, não tem o que fazer, você precisa ser o primeiro da lista de transplante. Assim como não funcionamento primário do enxerto. Então o paciente faz um transplante e de uma maneira aguda evolui aí com uma falência do enxerto. Isso também faz ele entrar aí na frente de todo mundo, igualzinho o anepático por trauma. Outra coisa que é bem interessante a gente lembrar, já que a gente está falando de transplante hepático, são os critérios de indicação de transplante na insuficiência hepática aguda. E aqui é muito utilizado os critérios de King's College. E aí tem para ingestão de paracetamol, que é muito comum, fora do Brasil, e as relacionadas a outras causas. Então, quando a gente está pensando em insuficiência hepática aguda pela ingesta de paracetamol, eu tenho critério de transplante se tem um pH menor do que 7,3 ou os 3 fatores abaixo. RNI maior do que 6,5, creatinina maior do que 3,4, encefalopatia grau 3 ou 4. Agora, para aquelas insuficiências hepáticas agudas graves não relacionadas a paracetamol, as indicações para o transplante, para ir para a lista, é RNI maior do que 6,5 ou 3 dos seguintes fatores. Idade menor do que 10 anos, então uma criança ou acima de 40 anos. Etiologia, então aqui na etiologia entra hepatite que não seja por vírus A ou B, hepatite por haloteno ou reação idiosincrática a drogas, certo? Então são aquelas hepatites, por exemplo, por vírus C, medicamentosa, ok? Autoimune. Duração da icterícia por mais de 7 dias antes do início da encefalopatia. RNI maior do que 3,5 e bilirrubina total maior do que 17. Então, qualquer 3 desses fatores indicam aí a colocação do paciente na lista de transplante hepático. Olha só essa questão então de 2024 que trouxe uma mulher de 32 anos assintomática que vem na UBS para receber resultado de exame, então rotina. O ultrassom de abdômen mostra a presença de um nódulo hepático hiperecogênico com limites bem definidos, com cerca de 3 centímetros de diâmetro no segmento 2. Obviamente pediram uma tomo, com contraste para entender o que era. E aí tinha uma lesão hipoatenuante na fase pré-contraste e depois da infusão endovenosa, observou-se um realce inicialmente periférico, globuliforme, descontínuo, que evoluiu para um realce progressivamente centrípeto. Ao final do exame, o nódulo apresentou-se repleto de contraste isodenso em relação ao parênquima adjacente. E aqui a pergunta era, o diagnóstico mais provável desse nódulo é? Eu falo para vocês. Unicamp, ano passado, não deu a imagem, mas descreveu uma lesão hepática, como se fosse um laudo tomográfico. E você precisava falar se era CHC, se era adenoma, hiperplasia nodular focal ou hemangioma. E olha aqui, realce periférico, globuliforme, descontínuo, que evoluiu progressivamente para centrípeto em moça jovem. Isso aqui é hemangioma, certo? Veja que não falou nada de anticoncepcional para a gente pensar em adenoma.
Fiquem atentos aos enunciados, eles também vão entregar dicas, ok? Muito boa prova para vocês na Unicamp e vejo vocês na porta de prova. Vamos junto até o final.